Seja bem-vindo, bem-vinda no meu canal. E eu resolvi fazer um vídeo de forma mais detalhada para mostrar para vocês como é o passo a passo para fazer mestrado em Portugal. Eu fiz mestrado em Portugal, agora eu voltei para o Brasil, mas eu fiz o mestrado e eu vou contar nos próximos vídeos como foi essa experiência, mas eu já posso adiantar para vocês que foi uma experiência muito boa e que vale muito a pena fazer mestrado. Se você tem graduação no Brasil, se você já tem uma pós-graduação, mas quer se especializar um pouco mais, quer ir para fora do Brasil, quer conhecer outro país, quer talvez trabalhar com outras pessoas fora do Brasil também, eu recomendo muito que faça o mestrado, que faça em Portugal também, porque Portugal tem um mestrado que é acessível. No meu caso, não tinha nenhum dinheiro, nenhum recurso para fazer mestrado no Brasil. Se fosse em Universidade Federal, talvez eu conseguisse na URGS, porque eu sou de São Leopoldo, mas em universidade privada seria muito, muito difícil, porque o custo do mestrado e o preço chega aí a mais de 100 mil reais. E lá em Portugal é em torno de 20 mil reais, já convertidos, são cerca de 3 mil euros, 2.500 euros, dependendo de qual é a universidade que você vai escolher, ou qual a cotação do euro, né? E esse é um dos motivos. Outro motivo também seria você conhecer outro país. No meu caso, eu trabalhei em Portugal e fiz o mestrado em Portugal também. Então, trabalhava, estudava e para mim foi muito bom. E eu quero adiantar para vocês que eu tenho dois arquivos em Excel que eu vou disponibilizar isso de forma gratuita, porque isso aí vai ajudar vocês a se orientarem. Isso aí vai ser um filtro que eu fiz, isso aí lá em 2022 ou 2021, não me lembro, quando eu estava procurando mestrado. Então eu fiz dois arquivos em Excel. Um deles vai te ajudar o planejamento, um cronograma daquilo que precisa para chegar lá em Portugal. Então vai lá preenchendo o que quer, se está completo, se não está completo. E o outro seria sobre as escolas, as universidades, né, nesse caso. Universidades, politécnicos, quais são os requisitos, quais que não são os requisitos, se faz parte daquilo que você deseja, porque alguns mestrados são diurnos, outros são pós-laboral, que aqui a gente conhece como noturnos. Então é bom fazer esse filtro aí, isso aí já vai dar um adiantamento muito grande para vocês, vai dar uma ajuda bacana. Só que eu vou pedir em troca, lógico, uma coisa que é de graça, não vai ter nenhum custo para vocês, mas que vocês me sigam no Instagram, e eu vou deixar embaixo no vídeo. Me sigam no Instagram e sigam no Instagram também da Industai, que é um projeto novo que eu faço, que eu quero começar a fazer, que é consultoria para empresas de pequeno e médio porte do ramo industrial. Então, seria só isso, só me seguir lá, pedir que eu envie para vocês no Instagram, ou depois eu envio um e-mail, e pode me pedir em qualquer um dos dois, mas seria somente isso. Somente seguir e receber aquilo ali que vai te ajudar bastante. Eu vou mudar o vídeo agora aqui para a tela, vocês vão ver passo a passo, a gente vai conversar bastante. Esse vídeo vai ser meio longo, mas eu tenho certeza que vale muito a pena acompanhar esse vídeo, que vai ajudar demais vocês, tá bom? Agora eu quero mostrar para vocês os dois arquivos que eu tenho, que vão ajudar muito vocês, que seria esse primeiro aqui. Tá pensando em ir para Portugal, ver uma universidade, mas não sabe qual universidade ver, não sabe qual é o lugar que vai morar, não sabe ainda nada, só sabe que quer ir para fazer o mestrado, mas eu tenho aqui uma coisa que vai ajudar vocês, que eu fiz isso, eu acho que foi em 2022, se eu não me engano, 2021. Eu fiz para procurar a universidade. É uma coisa muito simples, mas vai ajudar bastante. Não precisa perder tempo para fazer isso. E aqui o que que nós temos nesse documento? Aqui eu fiz uma lista das universidades que tem em Portugal e que eu gostaria de ter estudado, né? Isso aí lá naquela época, né? Em 2022. Tem algumas colunas que eu coloquei aprovado e negado por mim, que seria aprovado, que seria uma possibilidade, negado seria que aquilo que eu já poderia arriscar que eu não ia fazer. Por quê? Porque, vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo, um que esteja negado. Aqui não tem observações, aqui tem uma coluna de sigla, aqui tem a universidade, Universidade do Algarve, que fica muito lá no sul de Portugal, muito no sul. Um dos pontos seria que é muito no sul, e aí para mim para eu trabalhar seria mais difícil,
como fica numa zona muito litorânea, muito litoral, para mim já não seria viável. Mas aqui aí tem uma coluna de curso, nesse caso seria gestão empresarial. A língua também é uma questão que vocês têm que cuidar muito, porque tem muitos mestrados que são em inglês. Mesmo em Portugal, muitos são em inglês. E se for lecionado totalmente em inglês, fica para pessoa que não conhece, né, fluente em inglês, fica inviável nesse caso, né? Aqui tem do lado a cidade, a coluna de cidade, o turno pós-laboral, e eu coloquei também os dias da semana, que tudo isso aqui são informações que eu busquei nos sites e nos documentos das universidades. Então seriam, nesse caso aqui, que é a Universidade do Algarve, pós-laboral, quinta, das 6h30 às 10, sexta, das 6h30 às 10 também, 2 dias na semana. Só que aí tem o sábado também, que era das 9h à 1h da tarde. Algumas tem, outras não tem no sábado. Também tem as candidaturas, que na altura eu coloquei aqui 8 de março e 13 de abril. E as propinas, lá se chama propinas, mas a gente entende como mensalidades. Então, as mensalidades dessa universidade aqui do Algarve no primeiro ano 2.250 e no segundo ano era 1.750. Isso aqui, pessoal, depois eu vou mostrar para vocês que tem descontos para quem faz parte da comunidade da língua portuguesa, conhecida como CPLP. Então, o Brasil, Angola, Cabo Verde, alguns países que falam português têm desconto em Portugal. Isso aí é muito bom. Porque para outras pessoas, para os estudantes que não são da comunidade da língua portuguesa, paga 50%, se eu não me engano, ou é mais caro, é uma coisa assim, é bem mais caro. Então a gente paga menos, a gente paga a metade e eles pagam mais. Eles pagam quase como se fosse mais que o português, exatamente, mais que o português. O português também paga menos, só que se for um estrangeiro, se vir um alemão para estudar em uma universidade portuguesa, gasta mais, por exemplo, né, nesse caso. Então aqui para mim ficou inviável pelo fato, por isso que eu coloquei o N aqui no começo, que foi inviável mesmo pela questão de ser no Algarve, que é uma região muito no sul e tem muita gente somente nos verões e não tem gente no inverno, e para trabalhar também é muito difícil. Então, para mim, eu já arrisquei, procurei mais ir para perto de Lisboa, que eu estudava ali em Lisboa mesmo, mas morava em Sintra. Aqui qual foi? Eu vou dar um exemplo da que eu escolhi, que é a Universidade UIPL, né? Instituto Politécnico de Lisboa. Aqui foi aprovado por mim. Observações não tem nada. Aqui é a sigla da universidade. A Universidade Politécnica de Lisboa. O curso que eu fiz foi Gestão e Empreendedorismo. A língua portuguesa, da cidade de Lisboa. O turno pós-laboral, porque eu trabalhava de dia até umas 5 horas, trabalhava, e depois pegava o trem e ia para a universidade. Aqui os dias da semana eram 2 dias da semana. Fiz 2 dias na semana. E não era no sábado, nesse caso, mas saía da universidade ali, era 11h30 mais ou menos. Chegava em casa meia-noite e pouco e dormia 1h da manhã mais ou menos, nesses 2 dias. As candidaturas aqui, dia 14 de fevereiro a 28 de fevereiro, então tem prazos, cuidei muito dos prazos da candidatura. E o primeiro ano foi 2.000 euros, tá em reais, né? Eu errei, mas é 2.000 euros. E o segundo ano foi 1.650 euros. Teve um reajuste porque o segundo ano eu paguei mais caro do que isso. Mas o mestrado foi ali em torno de 25 mil reais, convertendo. Isso aí, a pessoa trabalha e vai pagando, tá? Eles parcelam isso, fiquem tranquilos, não precisa pagar isso de uma vez só, eles parcelam em 10 vezes, e aí a pessoa, se trabalhar e estudar, consegue pagar isso tranquilamente, não precisa achar que tem que pagar 3.000, 4.000 euros assim de uma vez só. Não, cada ano parcela, e aí se não conseguiu pagar no primeiro ano, as 10 primeiras, aí vocês obrigatoriamente têm que pagar as 10 primeiras para começarem a estudar no segundo ano. Nesse caso, aí automaticamente eles congelam a universidade, congelam o teu curso, até voltar a pagar novamente, pagar tudo. Terminou de pagar, pode se inscrever novamente. E foi o meu caso. No total foram 3 anos. Para mim, 2 anos e meio, 3 anos. E outro aqui, documento seria esse aqui, que é um plano de ação, caso vocês sejam aprovados na universidade, sejam aprovados no Politécnico, enfim,
aqui vocês têm o plano de ação, que no caso eu levei a minha gata, né? Minha esposa foi junto, mas também levei a minha gata. E aqui tem coisas que são informações relacionadas a mim, ao meu processo. Que aí, por exemplo, compras para viagem. Eu coloquei aqui 2 malas grandes, até 23 quilos. Aí eu coloquei o status de 100%, se eu tinha comprado ou não tinha comprado. Responsável por fazer isso era eu. Aí algumas coisas que eram minha esposa, eu excluí aqui o nome dela. Mas aí tem o prazo, né? Início e fim, observação. Documentações da minha gata, sei, enfim, nem todo mundo vai ter isso. Mas tem questões aqui, por exemplo, coisas que são apostiladas, que são obrigatórias. Ter apostilamento, vocês têm que fazer isso, saber um pouco mais. Por exemplo, histórico escolar apostilado. Vocês têm que ir no cartório e apostilar isso. Emendas do curso superior apostilado também, tem que apostilar. Então são coisas que vocês precisam prestar muita atenção antes de ir, porque precisam apostilar isso. Se forem para lá, não tiver apostilado, vocês têm que pedir para alguém apostilar aqui. E aí seria bom que fizesse uma procuração para deixar um pessoal aqui, deixem seus pais ou algum parente próximo que possa fazer alguma coisa enquanto vocês estão lá, que autorize eles a fazerem isso. Mas é muito importante que apostilem as coisas e que vejam certinho o que que é cada coisa e precisa ser apostilado, tá? São informações que vocês vão ver depois. Se eu quiser, eu posso ajudar vocês também nisso. Aqui seria isso, seria mesmo só um plano de ação, né? Que coisa mais quando assim que chegar em Portugal, eu coloquei aqui as coisas que tem que fazer, que aí na altura era NIF, abrir conta no banco. Isso aqui eu usei como guia para ir antes para lá, então foi bem preparado. Mas agora a gente vai para o que interessa, que seria o quê? Seria, por exemplo, eu vou entrar aqui na universidade. Vamos supor que vocês têm esse documento aqui e vocês já têm a lista de universidades que querem. E, por exemplo, eu vou procurar aqui o IPL, que é o de Lisboa. Aqui. Politécnico de Lisboa. Então, aqui já tem informações já no começo, né? Candidaturas. Entra aqui na página. Em cada um deles podem fazer isso, tá bem? Também existem outras formas de pesquisar. Vocês podem procurar no Google Maps. Vão lá no Maps, colocam em universidade, que aparecem várias. Coloquem em politécnicos, que aparecem várias também. Existem diferenças entre politécnicos e universidades. Aqui eu não vou mostrar para vocês, porque esse vídeo já vai ficar extenso demais. Mas eu posso ajudar vocês também. Se quiserem, entre em contato que eu ajudo ali. Por exemplo, vocês estão aqui no site da universidade, do Politécnico nesse caso. Aí tem a comunidade de apoio estudar. Cursos mestrados. Olha aqui, vocês veem em mestrados. E em mestrados eles vão ter várias informações que vocês vão usar. Que seria. Aqui são as escolas, né? Eu fiz no SCAL. Essa aqui é a escola que eu fiz. É a escola, qual escola quer fazer? Escola Comunicação Social, Teatro, Contabilidade e Administração. Esse aqui é o instituto, tá? Esse aqui seria o campus que eu fiz. O IPL é ali na região de Lisboa. Cada campus tem um. Tem um que é só para engenharia, outro é só para contabilidade e administração. Deixa eu ver se vai aplicar isso aqui. Eu estou fazendo agora. Faz tempo que eu não entro nesse site. Mas vamos ver aqui o mestrado Gestão e Empreendedorismo. Esse aqui é um dos, são todos os mestrados que tem ali, tá? Então, já, aqui na primeira página já tem aqui, ó, regime pós-laboral, a duração 4 semestres, ECTS, que serão a carga horária, acreditação sim. E vamos ver onde é que tem a formação, mais informações aqui. Deixa eu ver se vai aparecer alguma coisa mestrado. Ah, tá, ele vai para o site do SCAL. Aqui tem questões do... Ok, plano de estudos, quer saber o que é que se estuda em cada um deles, primeiro semestre, segundo semestre, que tem os coordenadores do curso, candidatos, ó, aqui, ó, tem aqui em candidatos, candidato a mestrado, estudante internacional, que faz da candidatura, candidaturas 26 e 27, ó, tem informações, candidaturas aos cursos de mestrado, escala, no letivo, serão aceites, prestem atenção muito nas datas, todos os sites de mestrado e todos os sites de universidades têm informações sobre isso, sobre datas de candidatura. Então não percam isso. Aqui tem todas as informações, é a questão das listas quando for aprovado. Então é importante saber que tem a taxa de reserva. Matrícula online, tem uns que são presenciais. Inclusive tem um aqui que estava escrito que eu coloquei que não queria, que era só presencial. Ó. Então esse que eu já tinha excluído lá no Porto, que era só presencial. Mas essa aí é uma exceção. A regra normalmente
É uma regra online. A propina que tem que ser. A taxa de reserva, vocês têm que fazer os pagamentos, tá bom? Deixa eu entrar aqui no site. Tem algumas coisas que são mais candidaturas, cursos. Tem mais detalhes nesse caso. Estudante internacional, que eu quero mostrar para vocês, vamos ver onde é que tá. Mestrados, vem aqui. Aqui, ó. Os mestrados que tem. Taxa anual CPLP, aquilo que eu falei no começo. Isso que é por ano, tá bem? CPLP, vocês podem ver que é mais barato do que o pessoal mesmo, que são os portugueses, se eu não me engano. O pessoal, os cidadãos portugueses pagam 3.300 e o pessoal. Ah, não, estou em estudante internacional. É, exatamente, estudante internacional. Então não são os portugueses. Estudante internacional que não fazem parte da CPLP pagam mais caro do que quem faz parte da CPLP. Então é uma oportunidade muito boa para quem quer estudar, para quem quer ter um upgrade aí na carreira ou quer aprender de fato, porque o mestrado ele te dá uma oportunidade de conhecer pessoas novas e países diferentes, ter uma experiência muito, muito boa. E no meu caso valeu muito a pena. Então vamos lá, deixa eu pegar um... São todos eles aqui, vocês têm todas as informações também. Eu ia procurar o meu. Isso aqui é de engenharia. E pode ver que tem valores mais altos, né? 6.000 euros aí para quem é estudante internacional e para quem é brasileiro, aqui também é incluindo 3.000 euros anual. O segundo ano tem o outro valor, mas também não tem muita diferença. Estudante internacional, cursos, como chegar, tem todas as informações, acesso a ingresso. Vamos ver o que tem aqui. Aí, em todas as informações, cada uma deles tem, tá? O que é importante falar para vocês é que seria isso. Entrem muito nos sites, pesquisem isso, tem documentos para baixar, tem Word aqui para baixar, tem PDF, tem muita informação. Tem que ver se a sua candidatura, sua graduação, ela foi aceite ou não foi aceite. Se ela, por exemplo, eu tenho uma graduação em gestão de produção industrial no Brasil. E eu fiz uma carta de interesse. Porque eu estava querendo nessa carta que eles disponibilizam e até indicam fazer, mas é uma carta que eu disse por que eu queria fazer o mestrado em Portugal, por que eu queria fazer nesse curso e em Portugal e nessa universidade. Eu escrevi isso, eu tenho um modelo, se quiserem eu também posso enviar isso aí depois. Tem bastante coisa que eu posso mandar. E deixa eu ver o que mais. Ah, tá. Eu pedi na época, eu trabalhava numa empresa aqui no Brasil, fiquei 10 anos trabalhando nessa empresa. E eu pedi para a coordenadora de recursos humanos escrever também uma carta. Ela escreveu uma carta de indicação dizendo por que seria bom para eu ir fazer esse curso, esse mestrado em Portugal. Isso aí me ajudou muito. Então eu enviei isso, enviei emendas do curso apostilado, enviei meu histórico escolar do ensino médio, enviei da graduação as notas. Então enviei uma série de documentos que pedem, que isso aí vocês vão ver na candidatura, tá? E é importante dizer que vocês pagam a candidatura, tá bom? Depende da universidade, são 100 euros, 150 euros. Eu não sei qual é a universidade que vocês vão escolher, mas saibam que pagam. Então escolham muito bem, usem isso aqui bastante, porque podem adicionar colunas aqui para ver qual que é, mas vocês pagam candidatura, tá bom? Então, eu não sei qual que era o orçamento de vocês. O meu orçamento na época era extremamente escasso, então eu peguei duas universidades, peguei três, se não me engano, três universidades. E aí eu escolhi uma delas, que é o IPL, e que eu gostei bastante. Mas cuidem disso, porque senão vocês vão gastar muito dinheiro. É tudo em euro, né? O euro tá R$ 6, então vocês vão gastar muito dinheiro para fazer sua candidaturas. E saibam se vai ser aceito, se não vai ser aceito. Então tem muita informação aqui, saibam como é feito isso. Depois, se quiserem, eu faço um vídeo. Beleza, consegui, entrei no mestrado, ali fui aprovado na candidatura. E na candidatura tem que pagar a primeira propina já, a primeira mensalidade. Então seria aquele valor ali dividido por 10. Eu paguei na época, eu acho que 140 euros, 120 euros, não me lembro. Mas foi isso que eu paguei. E tem que pagar umas taxinhas, mas não é muita taxinha, são uns 40 euros. Depois tem mais que pagar propina. Então cuidem muito bem disso, saibam se vão ir fazer ou não. Mas se quiserem, eu mostro aí a questão do visto depois, porque senão esse vídeo já vai ficar gigantesco.
Questão do visto para vocês, tá bom? Tem que ser feito o visto, como é que é feito o visto, quanto que se paga, se tem passaporte, se não tem, se tem prazo, se não tem. Então, tem algumas universidades aqui, a gente está aqui, ó, no mês 4, dia 11, ainda dá para se candidatar até esse ano. Se tiver passaporte, melhor ainda, porque aí já não tem aquele tempo de espera, que é mais ou menos um mês de espera para o passaporte. E tem várias formas, tem duas formas de fazer o visto, pelo menos no meu caso foi aqui em Porto Alegre, mas no consulado, mas também tem VSF Global, se não me engano. Aí tem que mandar para São Paulo e eles fazem de lá, tá bom? Então tem mais informações e eu espero que tenham gostado. Isso aqui é um pouquinho mais detalhado. Tô tomando atenção por causa do tempo, porque senão fica um vídeo muito extenso. Mas é isso, tá bom? E se querem isso aqui, querem as universidades, querem essa lista de universidades e querem essa outra aqui do plano de ação, eu envio para vocês no Instagram gratuitamente ou envio por e-mail. Isso aí para mim não tem muita diferença. Só quero que vocês, por favor, me deem uma ajuda lá. Me sigam. Ainda não tem nada, eu preciso criar coisas, ainda estou sem tempo, né? Mas sigam lá, pelo menos ainda está. Sigam o Matheus também, Siqueira, e digam que viram o vídeo e querem isso que eu envio para vocês, sem problema nenhum, tá bom? E aí, querem alguma coisa? Querem que eu ajude vocês? Querem que eu oriente? Querem que eu veja? Matheus, eu sou formado nisso, sou formado em engenharia mecânica, engenharia de produção, sou formado em contabilidade. Qual mestrado seria melhor para mim, para minha carreira? Aí a gente conversa, eu explico para vocês, ajuda a fazer candidatura também. E aí essa parte seria uma consultoria, a gente faz uma reunião de 1 hora. E aí eu passo o valor para vocês ali no Instagram também. Mas é bom vocês aprenderem. Eu já fui, tem muito perrengue que vocês podem evitar, que no começo eu não sabia. Cheguei lá, a única coisa que eu sabia era onde eu ia dormir e a universidade que eu ia ir. E eu posso ajudar vocês, tá bom? Então é isso. Valeu. Abraço. Tchau, tchau.